presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que libera doação de bens do governo no período eleitoral. Explosão de botijão de gás deixa 8 feridos na zona oeste de São Paulo. E você vai ver também. Brasil está na 6ª posição com o maior número de casos da varíola dos macacos em todo o mundo. Produção de veículos cresce em julho. É o melhor mês desde novembro de 2020. Governo chinês impõe sanções a Nancy Pelosi e suspende negociações com os Estados Unidos. Morre em São Paulo aos 84 anos o apresentador, ator, escritor, diretor e humorista Jô Soares. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h30 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite o governo federal doar bens, valores ou benefícios a entidades privadas e públicas durante o período eleitoral. A mudança está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A Lei Orçamentária de 2022 permite essas doações até 3 meses antes do pleito, exceto em caso de calamidade pública, de estado de emergência ou na execução de programas sociais autorizados em lei. O candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, escolheu hoje a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, como sua vice na disputa ao Planalto. Essa é a terceira vez que o ex-ministro disputa a eleição ao Executivo Federal com uma chapa pura, formada por pessoas do mesmo partido. O nome de Ana Paula Matos era defendido por uma ala do partido, por ela ser a única mulher negra cotada para a vaga, o que traria mais representatividade à chapa de Ciro Gomes. Ana Paula é advogada, professora, mestre em administração e especialista em finanças. Ela se elegeu como vice-prefeita em Salvador em 2020, com um discurso voltado ao combate à desigualdade social e em defesa do direito da mulher. Nascida em Salvador, Ana Paula, de 44 anos, é servidora concursada da Petrobras e já foi secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza de Salvador e secretária de Governo da capital baiana. O nome dela foi definido no último dia do período das convenções partidárias, quando as legendas oficializam seus candidatos. Mas aqui, principalmente, tive a oportunidade de conviver. O governo federal anunciou as novas regras para o programa Caminho da Escola. O projeto visa melhorar o transporte escolar para alunos da rede pública. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Caminho da Escola é voltado a estudantes da rede pública de educação básica que residem prioritariamente em áreas rurais. O programa oferece diversos tipos de ônibus, lanchas e bicicletas, fabricados especialmente para o tráfego nestas regiões. Os veículos devem atender a critérios de segurança e qualidade para garantir o acesso diário e a permanência dos estudantes tanto nas salas de aula como em atividades pedagógicas, esportivas, culturais ou de lazer previstas no plano pedagógico e realizadas fora do ambiente escolar. Uma explosão de botijão de gás em um restaurante na região da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista, deixou 8 pessoas feridas hoje, segundo informações do Corpo de Bombeiros. 4 homens tiveram que ser socorridos pelo resgate, todos conscientes. Um deles, de 59 anos, teve queimaduras de 2º e 3º grau por todo o corpo e foi levado ao Hospital das Clínicas. Também foram encaminhados para os hospitais da cidade um homem de 57 anos, outro de 35 e um último sem idade identificada. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9 horas da manhã e foram mobilizadas 10 viaturas. A Defesa Civil também compareceu ao local. O fogo foi extinto. 1 em cada 8 pessoas infectadas com o coronavírus desenvolve pelo menos um sintoma de longa duração. A informação foi revelada por um dos maiores estudos já feitos sobre a doença. Um novo estudo publicado pela revista britânica The Lancet
mostrou que 12,7% dos que tiveram Covid, quase 1 em cada 8, sofreram com sintomas de longo prazo. A pesquisa foi realizada com mais de 76.400 adultos na Holanda, que preencheram um questionário online sobre 23 sintomas típicos de Covid prolongada. Os ensaios compararam pessoas com Covid prolongada àquelas que não foram infectadas. Entre março de 2020 e agosto de 2021, cada participante respondeu ao questionário 24 vezes. Nesse período, 5,5% relataram ter sido infectados pela doença. Destes, mais de 21% tiveram pelo menos um ou vários sintomas severamente aumentados, 3 a 5 meses após a infecção. O estudo realizado observou ainda que os principais sintomas que persistem após a infecção estão relacionados a dificuldades respiratórias, dores, fadiga e perda de paladar e olfato, e concluiu que quase 9% das pessoas em um grupo de controle que não contraíram coronavírus relataram um aumento semelhante. O governo de São Paulo anunciou hoje uma série de medidas para controlar a rápida disseminação da varíola dos macacos. O estado já registrou quase 1.300 casos da doença e vai passar a contar com uma rede de hospitais e laboratórios exclusivamente para atender os pacientes mais graves. É isso mesmo. E o país está na 6ª posição com o maior número de diagnósticos da doença em todo o mundo. A compra de vacinas contra o vírus foi anunciada pelo governo na última sexta-feira. Mas, por enquanto, a prevenção ainda é a maior arma contra a infecção. Prevenção. Contra a varíola dos macacos, essa hoje é a melhor tática. Diferente da Covid-19, o risco de infecção por vias respiratórias é considerado baixo. Ainda assim, o uso de máscara é recomendável. Higienizar as mãos com frequência com água e sabão ou álcool gel também é uma ação que precisa ser mantida, especialmente antes de comer ou tocar o rosto. Mas no caso da varíola dos macacos, outros cuidados são ainda mais importantes, como pontua a imunologista Lúcia Awad. A varíola dos macacos é transmitida quando alguém tem contato próximo com as lesões de pele, secreções ou objetos usados por uma pessoa que está infectada. Por isso, o toque e o compartilhamento de objetos devem ser evitados. Além disso, em aglomerações como shows, eventos e até no transporte público, é recomendável cobrir pernas e braços. E mulheres grávidas precisam ter ainda mais atenção. O vírus ainda pode ser passado de mãe para filho durante a gestação através da placenta. E a doença também pode ser passada através da relação sexual pela proximidade de contato de pele a pele entre as pessoas envolvidas. O tempo de incubação do vírus varia entre 5 e 21 dias. E além de se prevenir, é importante ficar atento aos sintomas para buscar atendimento médico o quanto antes. Primeiro, acontece o período de invasão, que dura até 5 dias. Nesse momento, o paciente pode apresentar febre, dores de cabeça, cansaço intenso, inchaço nos linfonodos, dores nas costas e dores musculares. Entre o primeiro e o terceiro dia de febre, surgem feridas na pele. Essas feridas elas costumam se concentrar mais na região do rosto, nas extremidades do corpo, como as palmas das mãos, nas solas dos pés, na mucosa, na genitália e nos olhos. Essas são as fases da ferida. A imunologista explica que a maior transmissibilidade da doença ocorre depois da erupção da lesão, representada na penúltima imagem, período em que o infectado tem de tomar mais cuidado com as pessoas ao redor. O número de casos confirmados de varíola dos macacos no Brasil passa hoje de 1.700. Da semana passada para cá, a alta foi de mais de 60%. O país ocupa hoje o 6º lugar no ranking de diagnósticos da doença, atrás apenas dos Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Reino Unido e França.
Segundo o boletim do Ministério da Saúde, o estado de São Paulo concentra a maior parte das infecções. São mais de 1.000 casos só na capital paulista. No ranking nacional, Rio de Janeiro e Minas Gerais aparecem na sequência com o maior número de infectados. Mas a doença já foi registrada em praticamente todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O governo já anunciou a compra de 50 mil doses de vacinas, mas por enquanto elas serão destinadas apenas a profissionais da saúde da linha de frente e a pessoas que tiveram contato com casos confirmados. O apresentador, ator, escritor, diretor e humorista Jô Soares morreu hoje em São Paulo aos 84 anos. A informação foi publicada nas redes sociais da ex-esposa Flávia Pedras Soares. O apresentador Jô Soares, de 84 anos, morreu nesta madrugada. Segundo Flávia, sua ex-esposa, Jô Soares estava internado. O humorista foi hospitalizado no dia 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, onde deu entrada para tratar de uma pneumonia. A causa da morte não foi divulgada. Jô Soares nasceu no Rio de Janeiro, no dia 16 de janeiro de 1938. A primeira aparição na televisão foi em 1956, no elenco do programa Praça da Alegria. Jô também trabalhou em várias outras emissoras de TV. Em todas as suas inúmeras atividades artísticas, no teatro, na TV, no cinema, nas artes plásticas e na literatura, o humor era a sua marca. O velório de Jô Soares está sendo realizado nesta sexta-feira na capital paulista, restrito a amigos e familiares. O enterro do comediante também será privado. E veja a seguir. O governo chinês impõe sanções a Nancy Pelosi e suspende negociações com os Estados Unidos. E ainda, autoridades francesas se mobilizam para ajudar uma baleia branca que entrou por engano no rio Sena. Nós voltamos em instantes, até já. E nós estamos de volta às 18 horas e 45 minutos. E olha só, vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite para você que nos acompanha. A paciente Dayana Cavalcante, que diz ter sido mantida em cárcere privado em clínica no Rio, passa por mais uma cirurgia. Ainda inspira cuidados o estado de saúde de Dayana Cavalcante, de 35 anos. A paciente que acusa o médico Bolivar Guerreiro Silva e o Hospital Santa Branca, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, de cárcere privado. Ela passou pela terceira cirurgia para a remoção do tecido necrosado dos seios e da barriga, regiões operadas por Bolivar, e que infeccionaram na sequência. Dayana contou ainda que deve passar por mais um procedimento e só depois terá uma avaliação médica para saber os próximos passos do tratamento. Enquanto a paciente se recupera, o médico Bolivar segue preso em regime temporário, renovado no último dia 27 de julho por mais 25 dias. E na próxima segunda-feira inicia o combate contra a poliomielite no Rio. A campanha nacional de vacinação para crianças abaixo de 5 anos começa no próximo dia 8. Simultaneamente, acontecerá também a multivacinação para menores de 15 anos de idade. A iniciativa conduzida pelo Ministério da Saúde vai até o dia 9 de setembro. A poliomielite é uma doença contagiosa aguda, causada por um vírus que pode provocar paralisias irreversíveis e fatais. A vacinação é a principal forma de prevenção. E uma novidade no Aquarrio: filhotes de tubarões galhas brancas de Recife, ameaçados de extinção, nascem no Aquarrio. Os pais foram trazidos diretamente da Indonésia em 2016. As crias são um macho e uma fêmea, com apenas 2 e 4 meses de vida. O casal de filhotes de tubarão tem cerca de 50 centímetros e pesam aproximadamente 900 gramas. Esse tipo de animal pode atingir até 2 metros de comprimento e pesar cerca de 20 quilos. Bom, eu fico por aqui. Semana que vem eu volto. Um ótimo fim de semana para você. Até lá. Obrigada, Anderson. Um ótimo fim de semana. Ótimo fim de semana, Anderson. Muito obrigada.
E olha só, a Anfávia divulgou números animadores da indústria automobilística. A produção e as vendas de veículos cresceram no mês de julho. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. A produção de veículos no Brasil cresceu 33% em julho, na comparação anual. No mês, foram produzidas, no total, 219 mil unidades, entre carros de passeio, picapes, vans, caminhões e ônibus. No acumulado do ano, o total de veículos montados pela indústria no país é de 1.310.000. Em julho, as vendas também cresceram. Na comparação mensal, a alta foi de 2,2%. E ante julho do ano passado, o aumento foi de 3,7%. Os licenciamentos também registraram um aumento. Foram 182 mil no mês passado, o que representa alta de 3,7% na comparação anual. Agora, sobre as exportações, a alta em julho foi de 76,3% na comparação anual. Ao todo, foram exportados quase 42 mil veículos no mês. Esse balanço foi divulgado hoje pela Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira, apesar da força internacional da moeda na esteira de dados de emprego robustos dos Estados Unidos. A moeda norte-americana caiu 1,05% e encerrou o dia cotada a R$ 5,166 na venda. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, subiu hoje após a divulgação dos dados de desemprego dos Estados Unidos no mês de julho. O índice fechou em alta de 0,55% a 106.472 pontos. A Caixa Econômica Federal vai iniciar neste sábado o retorno às contas do FGTS dos valores do saque extraordinário que foram creditados automaticamente em conta digital do Caixa Tem, mas não foram movimentados pelos titulares. 9 bilhões e 200 milhões de reais retornarão para as contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, devidamente corrigidos, em cumprimento à Lei 14.075 de 2020. A Caixa ressalta que em todo o calendário de pagamento foram liberados cerca de 30 bilhões e 100 milhões de reais para quase 44 milhões de trabalhadores com direito ao saque. Os pagamentos foram liberados até 15 de junho, conforme o mês de nascimento do colaborador. As pessoas que movimentaram o saque extraordinário em qualquer valor não terão o saldo remanescente retornado às contas do FGTS, permanecendo o saldo disponível na conta do Caixa Tem. E nos destaques internacionais, jatos chineses sobrevoaram hoje o Estreito de Taiwan durante exercícios militares. A China também anunciou sanções contra a presidente da Câmara dos Estados Unidos e mais uma reação à visita de Nancy Pelosi a Taiwan. A China ainda não especificou que tipo de sanção impôs contra Nancy Pelosi. Em geral, sanções contra autoridades de outro país podem significar impedir a entrada da autoridade na China e congelar contas bancárias no país que aplica as sanções. Mas essas retaliações têm um peso simbólico para Pelosi. Os chineses classificaram a viagem da presidente da Câmara dos Estados Unidos a Taiwan como perversa e provocativa. Em resposta a essa viagem, a China fez novos exercícios militares hoje. Jatos sobrevoaram muito próximos à ilha de Taiwan. Esse tipo de teste com armamento real não acontecia há décadas e o governo chinês garantiu que devem continuar até domingo. A China também anunciou o fim da cooperação com os Estados Unidos em vários campos. O país vai suspender as negociações sobre mudanças climáticas com os americanos e cancelar uma reunião com líderes militares, assim como 2 encontros sobre segurança. Pelosi chegou hoje ao Japão para um encontro com o primeiro-ministro do país. Ela recriminou a China pelos mísseis disparados em águas de zonas exclusivas do Japão e reiterou o direito que todos têm de viajar para Taiwan sem a represália da China.
A viagem de Pelosi gerou uma grande crise entre as duas principais potências do mundo, China e Estados Unidos. Após a condenação de Brittney Griner a 9 anos por tráfico de drogas, a Rússia disse estar pronta para discutir uma possível troca de prisioneiros. Nesta sexta-feira, Sergei Lavrov afirmou que Moscou está aberta para conversar com os Estados Unidos sobre o assunto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta um dilema na troca da atleta por um criminoso de armas russo. Griner acabou sendo usada como troféu pela Rússia para obter ganhos no momento mais tenso das relações entre os dois países desde o fim da Guerra Fria. E 2 pessoas morreram e 2 ficaram feridas após um raio cair em um parque localizado perto da Casa Branca, nos Estados Unidos. O incidente aconteceu na noite de ontem. A polícia de Washington ainda informou que as 4 pessoas foram atendidas pelos serviços de emergência em estado crítico de saúde. Um raio atingiu o parque público ao lado da residência do presidente dos Estados Unidos antes das 7 da noite no horário local. O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Washington insistiu na necessidade de buscar abrigo quando houver raios. Sempre que houver relâmpago, você deve ir para dentro de casa ou para um lugar seguro. E as árvores, é claro, não são lugares seguros. Segundo dados das autoridades de saúde americanas, a probabilidade de ser atingido por um raio é de 1 em 1 milhão. Portugal, que enfrenta uma escassez de mão de obra no turismo e na construção, alterou a chamada Lei dos Estrangeiros para facilitar a imigração em um particular acolhimento de nômades digitais. Esta nova lei migratória, votada pelo parlamento em julho, prevê um visto temporário com duração de 120 dias, prorrogáveis por 60 dias, para estrangeiros em busca de emprego. Também vai facilitar os procedimentos de visto para os nômades digitais, trabalhadores que exercem sua atividade graças às possibilidades oferecidas pelo teletrabalho. A alteração da lei deverá beneficiar particularmente o setor do turismo, um dos mais afetados pela escassez de mão de obra em Portugal. O setor, um dos principais motores da recuperação econômica portuguesa e severamente atingido pela pandemia, precisaria de cerca de 50 mil funcionários adicionais. De acordo com o último recenseamento da população portuguesa realizado em 2011, o número de estrangeiros residindo em Portugal aumentou 40% na última década para mais de 550 mil pessoas em um total de 10 milhões e 300 mil habitantes. Mas esse número não foi suficiente para reverter o declínio demográfico nesse período. E olha só essa história. As autoridades francesas e ONGs se mobilizaram hoje para ajudar uma baleia, uma beluga branca que entrou por engano no Rio Sena, em Paris. Pois é, Ju, equipes de resgate tentam levar a baleia de volta para o mar. O mamífero foi avistado nesta sexta-feira no meio do caminho entre Paris e Le Havre. O governo francês lançou um alerta pedindo a toda a população que não tentasse se aproximar ou entrar em contato com a beluga. O estado de saúde do cetáceo, que chega a 4 metros de comprimento na idade adulta, foi considerado preocupante pela prefeitura de Eure, departamento no noroeste da França. As ONGs de defesa dos animais lembram que o Sena, muito poluído e barulhento devido à navegação pesada, não é acolhedor para os cetáceos sensíveis ao ruído. Em maio, uma orca se viu em apuros no Sena. As operações para tentar salvá-la falharam e o animal acabou morrendo de fome. Um cenário que as autoridades francesas desejam evitar. Tomara que dê tudo certo, Nossa, né, Ju, triste. com a baleia branca. Bem, e o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Um excelente fim de semana para você. Obrigada pela companhia e ótimo fim de semana para você.